Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, a gente vai começar a fazer um tratamento na parede para que ela seja pintada, tá? Ela vai receber a iluminação de cima e nesse apartamento aqui o desnível da parede, né? A imperfeição da parede está muito acentuada. Então o que acontece? Quando você joga uma luz de cima para baixo, ele começa a aparecer sombras, tá? Então, só para entender o que a gente vai fazer. Olha só. Eu fiz essa marcação aqui na parede. Vamos imaginar que esse risco aqui reto, seria a parede perfeita. Né? Seria a parede perfeita. Imagina que a parede no lateral, imagina que você está olhando ela na face aqui, na transversal dela. Tá? Imagina que é um corte. Então imagina que a parede está aqui nesse sentido. Então isso aqui seria, esse risco está representando o reboque. Tá? Tanto faz se é um reboque de gesso ou é de areia, cimento, do reboque convencional. Então, o correto, né, seria uma linha reta. Se você pudesse pegar a parede aqui e virar ela assim e olhar no perfil dela, você ia enxergar uma linha reta. Tá? Mas isso não acontece. A grande maioria das vezes, ela tem imperfeições. Tá? E daí você pode vir com a massa, a hora que você estiver passando massa, você pode vir corrigindo essas imperfeições. Só que às vezes, em alguns lugares, a imperfeição está muito grande. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, você imagina, se eu encostar a desempenadeira nessa imperfeição e nessa daqui, olha o que vai acontecer. Ela vai ficar torta, entendeu? Aí se eu encosto embaixo, encosto aqui e encosto embaixo, ela vai ficar torta também. Então, essa imperfeição aqui, a gente precisa desgastar ela na lixa. Essa imperfeição está maior. Para quê? Para que ela fique reta. Entendeu? Então a gente tem que tirar um pedaço. Dá para resolver todo esse problema aqui de imperfeição na lixa? Não dá. É praticamente impossível. Tá? O correto é você diminuir com a lixa quando é necessário, às vezes não precisa. Você diminui ela na lixa e aí o que acontece? Aí ela vai ficar menor as diferenças e aí você preenche com a massa. Tá? Então, para poder chegar mais próximo disso, uma linha reta. Para quê? Porque a hora que você manda a luz aqui em cima, essa parte mais alta aqui, ela vai ficar iluminada aqui na parte de cima, mas aqui onde ela desce, aqui vai formar uma sombra. Vai ficar sombreado a parede. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui como é que está aqui a situação. Estão vendo aqui? Como que eu fiz esse risco aqui? Como que eu fiz essa marca? Eu usei, isso aqui é um montante, um perfil de montante que eu usava para fazer parede em drywall, tá? Dá para fazer com régua de pedreiro, dá para fazer com cantoneira, tá? Como que faz? Simplesmente, tanto o alumínio, a régua de pedreiro de alumínio e esses perfis que são galvanizados, eles criam uma espécie de um óxido e quando ele entra em contato com a tinta ou com a massa corrida da parede, fica essa marca preta aqui, tá? Então, o que você faz? Simplesmente, lógico que tem que ser alguma coisa reta, tá? Não pode estar torto. Você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Você simplesmente vai esfregar na parede, certo? Deixa eu ver se está pegando aqui em cima. Tá. Ó, tá vendo que fez uma marca bem considerada aqui, não marcou embaixo e aqui em cima ele fez umas marquinhas menores, umas próximas das outras. É isso aqui que a gente precisa para a gente começar a passar a massa corrida, tá?
que ele fique mais próximo disso. Quando essas margens têm várias marcas pequenas, isso quer dizer que tem algumas imperfeiçõezinhas, mas são pequenas, umas próximas das outras. Então é mais fácil você encher. Já nesse pedaço aqui que ele não pegou, o perfil não marcou, isso quer dizer que tem um buraco muito grande aqui. Então ele ia precisar de muita massa para conseguir encher isso aqui. E a massa corrida, ela tem a característica de ela se contrai, conforme ela seca, ela perde água, então ela contrai. Então, isso aqui teria que passar, dá para encher, dá para fazer, tá? Só que teria que passar várias e várias demãos para conseguir, porque você vai passar uma plantinha aqui, ela vai se retrair, aí você tem que passar de novo, ela vai se retrair, passar, até encher, tá? Dá para fazer, não compensa. Gastar muito tempo e muito material, tá? E aqui embaixo também. Então, quer dizer, essa parte aqui, ela está muito para fora, tá? Deixa eu ver se está pegando a parte de baixo. Ó, não está pegando. Mas olha aqui, ó, quer ver? Olha embaixo ali. Tá vendo? Embaixo ela não pegou em lugar nenhum. Ela pegou. Então ela tá aqui e aqui em cima, tá? Ó, aqui em cima. Perceba que tem umas marquinhas, tá? O celular não pega muito bem, tá muito claro aqui, acho, sei lá. Mas tá vendo, ó, tem umas marquinhas aqui, ó, tem outra marquinha aqui, tem outra aqui. Então isso quer dizer que essas marquinhas que estão próximas uma da outra, quer dizer que elas estão, vamos dizer assim, mais ou menos niveladas entre uma e outra, tá? A diferença de altura aqui não está muito grande. Já esse ponto aqui está exagerado. Por que acontece? Por que acontece isso aqui? Por que acontece? Na grande maioria, acho que uns 90% dos casos acontece isso. Deixa eu mudar aqui o ângulo aqui. Para ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu marcar aqui de novo. Olha só. Então, olha lá, marquei, fiz o mesmo esquema, certo? Detalhe, você não pode acarcar isso aqui, porque se você empurrar, o perfil ele vai fazer esse formato aqui, entendeu? Então você tem que passar ele sem apertar muito. Você pode passar várias vezes até deixar bem marcado, mas nunca aperte com força na ponta do aparelho, tá? Quando você vai fazer uma vistoria num apartamento, o que normalmente o pessoal que faz a vistoria, eles fazem? Em alguns casos, né? Se for mostrar a parede, ele pega aquela régua que ele tem lá e a carga contra a parede. Aí a régua ela vai ficar no formato da ondulação. Você não pode acarcar contra a parede. Ó, isso aqui é uma desempenadeira que é usada por gesseiro, tá? Feita em PVC. Isso aqui você encontra essa desempenadeira aqui para comprar, se você tiver intenção. Ela é vendida em lojas que vendem material para gesseiro, forro de gesso, o saco de gesso, que tem material para fazer gesso, tá? Só ver se está pegando aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Então, por que forma isso aqui? O gesseiro ele vai pegar isso aqui, vai encher de massa aqui em cima e vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Então o que acontece? Essa parte aqui faz assim, ó, né? Aí depois ele vai montar um andaime aqui, aí ele vai pôr massa aqui de novo, aí ele vai pegar daqui e vai fazer isso aqui. Então ela faz isso e depois faz isso, tá? Só que aqui, daqui para cima, normalmente é menos. Vamos lá, vamos subir o trem aqui, gravando sozinho, gente. Então vocês me perdoem aí, gente. Então, daqui para cima, aqui ele não costuma fazer isso aqui, porque já está com o andaime aqui em cima. Então daqui, ele passou daqui, ele joga lá em cima. Então, na grande maioria das vezes,
tá? A grande maioria das vezes é essa parte aqui que é o problema. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lixar isso aqui, tá? Vai usar o perfil para demarcar, mostrar onde está o problema, né? Para ficar a marca, para a gente saber onde a gente tem que lixar. E aí a gente vai lixar só essa parte aqui, para ela dar uma diminuída. Não vai lixar a parede inteira, só onde é o pior ponto. Terminou de lixar esse pior ponto, a gente vai aplicar massa, tá? E olha só que interessante. Deixa eu virar aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Dá pra ver que não tem nada ali? Dá. Vamos lá. Então olha só, aqui eu já fiz uma parte do lixamento aqui, certo? Então perceba aqui, ó, olha a altura, aqui ele já mudou a altura, por quê? Porque eu lixei, então mudou aqui para cima, e aqui já tá ficando legal, já não tá precisando mais lixar aqui, tá? Já diminuiu, mas olha só o que acontece, tá vendo a altura? É exatamente a altura, ó, aqui, né? Esse pedaço aqui, como eu estava explicando o negócio da linha aqui, eu não passei aqui. Mas olha aqui, ó. Você viu que é a mesma altura? Ó, quer ver? Ó, você está vendo que ele está aqui e aqui ele começa na outra parede. Eu vou fazer até o final aqui para dar para perceber. Tá vendo aqui? Ó, aqui ele já muda de altura, mas muda pouco, tá vendo? Então, essa faixa aqui, ela vai depender da altura da pessoa que está fazendo o serviço. Se for um cara mais baixinho, ele vai, essa listra aqui vai estar, essa faixa vai estar mais baixa. Se for um cara mais alto, por conta do movimento, aquele movimento que eu tinha mostrado, tá? Então, vamos lixar isso aqui. Vamos lixar para a gente poder aplicar massa, tá? Para deixar tudo uniforme, deixar a parede realmente lisa, sem ondulação, tá? Porque essa ondulação que está aqui, ela tá bem exagerada. Preciso fazer em tudo? Não. Isso acaba aparecendo mais quando você vai usar, quando você usa, isso vai aparecer quando você usa aquelas luzes na beirada da parede, embutida no forro de gesso, tá? Ó, perceba aqui, ó. Aqui tá o risco, né? Então, ó, aqui tá encostando. E aqui é onde está o problema, ó, tá vendo? Ó, passando a mão aqui atrás, ó. Olha o tamanho do buraco aqui. Essa parte maior aqui, tranquilamente, deve ter uns 4 milímetros mais ou menos. Só para você entender o tamanho da curva que está isso aqui, tá? Certo? Então, bora lixar esse negócio aí e depois a gente vai passar a massa corrida, beleza? Daqui a pouco nós volta aí. Olha só qual é a ideia, tá? Você tá vendo que tá aqui, ó, tá encostando aqui, tem esse espaço, ó, tá encostando aqui em cima, tá? Mas olha o canto aqui, ó.
Então isso quer dizer que esse pedaço aqui está como se fosse uma gangorra, ó. Por quê? Porque está muito alto isso aqui. Muito alto, essa faixa aqui. Por isso que não encosta aqui e nem aqui. Então, ó, se eu fizer encostar, ó, está parecendo uma gangorra. Mas olha só, como eu vou, quando eu vou lixando, ó, tá vendo? Ó, aqui ele já tá bom, ó. Não está encostando aqui, está encostando aqui em cima, beleza. Essa é a ideia de se lixar. Então, não precisa cabocar o aparelho, fazer muita coisa. Tem lugar que é preciso, não tem jeito, mas a ideia não é você gastar muito tempo nessa parte de lixa, tá? Só o suficiente para que a desempenadeira apoie toda ela, certo? Então, dessa parte para lá, ela já está legal já. Então eu vou focar mais nesse pedaço aqui. Então o pedaço vai ficar. Só um detalhe. Por que eu uso esse tipo de suporte para lixa? Porque esse suporte para lixa permite você ficar longe dele. Longe. Então, quando você está lixando aqui na mão, o pó está muito próximo do seu rosto. Esse suporte aqui de lixa normalmente é usado para lixar teto, mas nada impede que você use ele para outra coisa. Então, aqui você fica longe. Você consegue ter uma visão melhor de onde você está lixando e, ao mesmo tempo, você fica mais protegido do pó. Tá? Você fica tão próximo do pó. Então, é uma coisa. Separa mesmo. Aí, é isso que a gente precisa, tá? Então você não precisa perder muito tempo com isso. Você alinhou isso aqui, beleza. Porque massa vai ter que passar, não tem jeito. Tem jeito, a gente passa massa.